Programa do Gusta. Oferecimento RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. Alucomax, a maior fábrica de ACM da América Latina. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. Ascensi, defesa perimetral. Sua primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, tá começando mais um programa do Gusta. Lembrando, estamos no canal 527 da Claro e nos nossos canais digitais, YouTube como Canal ABC Oficial, no site como canalabc.com e agora o Canal ABC está disponível em todas as lojas de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Então, digita lá Canal ABC que você vai ter conteúdo e entretenimento quando e onde quiser, na palma da sua mão. Então, é o melhor canal da região do ABC, então acessa lá que você vai ter conteúdo na palma da sua mão no mundo inteiro. Hoje no programa do Gusta, como todos vocês sabem, eu trago referências da área da comunicação, cantores, atores, e hoje a gente está tendo a oportunidade de entrevistar a monja mais amada do Brasil. Ela que é fundadora da comunidade Zen aqui, de uma técnica muito famosa, conhecida no Brasil inteiro e mundo afora. Então, com vocês, para vocês, Monja Coen. Muito bem, muito obrigada, Gustavo. Tudo bem, Monja? Tudo bem. Que honra estar entrevistando a senhora. Queria agradecer mais uma vez o carinho de você ter aceito o nosso convite, a sua participação e a disponibilidade do seu tempo. Um prazer estar com você, maravilha. Eu adorei. Monja, para a gente começar o nosso bate-papo do programa do Gusta da melhor forma, você já foi jornalista, bancária, desenvolveu outras funções. Como é que você teve esse posicionamento diferente de querer ir para a área e virar uma monja? Eu acho que a vida no jornal foi muito intensa. Eu era repórter da Geral do Jornal da Tarde. Uhum. O Jornal da Tarde tinha acabado de ser estabelecido. Era a segunda geração. A primeira geração, o redator-chefe, que era o Mino Carta, tinha saído para fazer Veja. Então eu entrei na segunda geração do Jornal da Tarde, que qual era a novidade naquela época? Tinha grandes fotos e pouco texto. E era um jornal muito direto com o público, né? E foi muito interessante, porque você convivendo com a população de São Paulo, de todas as áreas da cidade e do Brasil também, você começa a perceber que as pessoas são todas humanas, independente da classe social, da educação, enfim, de onde quer que estejam, somos todos seres humanos parecidos, semelhantes, mas não iguais. E aí começa a surgir questionamentos, e me pediram uma época para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. Eu não fui à Califórnia, era uma matéria de arquivo, e havia o Zen Budismo na Califórnia, já trabalhava sem agrotóxicos, fazendo reciclagem. Tudo que hoje nós estamos falando, isso há 60 anos atrás. Já tinha um pensamento mais diverso e diferente. Isso me achei muito interessante. Os monges vietnamitas, teve uma guerra do Vietnã, uma guerra que os Estados Unidos perdeu, e nessa guerra os monges vietnamitas, para chamar a atenção do público, eles iam à praça pública, chamavam a imprensa, jogavam gasolina no corpo, se queimavam quietinhos em meditação. Eu falei, o que é isto? Que capacidade de controle é esse? Uma alta capacidade e um pensamento assim muito determinado, né? Pois então. E os Beatles tinham ido para a Índia para aprender com Maharishi, né? Para aprender a meditar na Índia. Eu falei, nossa, os Beatles para mim era uma referência de comunicação, capaz de grande comunicação de massa e que permanece até hoje, que a gente fala clássico é isso, né? Que não desaparece naquela geração, que continua. E eu falei, puxa, se essas pessoas gostavam de meditar, o que será isto? Pedi uma licença do jornal para ir para a Inglaterra, para aprender um pouco de meditação, enfim, para conhecer o resto do mundo. E lá eu descobri, tinha um programa de televisão com o Jung, que era bem interessante, que era um psiquiatra, né? E ele falava do inconsciente coletivo e como que nós estamos interconectados a todos pelo inconsciente. Foi tão bonito tudo isso, começou a fazer sentido, sabe? E aí eu comecei a fazer meditação, gostei muito, voltei para o Brasil, do Brasil eu fui para os Estados Unidos, na época eu me casei com um norte-americano,
que eu conheci num show de rock and roll do Alice Cooper, e fui para ele morar em Cocoa Beach, na Flórida, e nos casamos lá, e aí voltamos para o Brasil por um tempo, depois fomos para a costa oeste, para a Califórnia, morar em Los Angeles. Deu uma viajada. Dei uma viajada pelo mundo e eu me interessava pela meditação. E as pessoas começam a te dar livros, coisas para ler e fazer. E uma das coisas que eu li era um livro sobre ondas mentais alfa, que quando nós estamos em meditação, estamos em ondas alfa, e entrevistava um monge zen e perguntavam para ele: o que o senhor acha de usar eletrodos para induzir o estado alfa? Ele dizia assim: é possível, mas por quê? Se a ciência diz que é possível, mas por que entrar pela janela? E eu falei: nossa, esse cara é legal, né? A porta, tem uma porta aí que chama Zen. Aí procurei na lista telefônica, que nem existe mais. Sim. E o Zen Center de Los Angeles era o primeiro da lista. Telefonei e eles disseram: domingo tem zazen para iniciantes. Falei: eu vou. Já ficou toda animada. Fiquei animada, fui para lá. Tinha um vizinho meu que tinha 86 anos que me levou. Num Chrysler, verde e branco, com pneu que tinha roda branca. A gente nem sabe mais o que é isso, né? Marcou, hein? Marcou para você. Marcou muito. E era um senhorzinho, me levou. Ele foi com um sapato de cromo alemão, que restaudo da época que ele teve algum dinheiro na vida, que ele já não tinha mais. E ele deixou o sapato do lado de fora da porta. Quando a gente saiu, tinham roubado o sapato. Puxa vida, ainda saiu no prejuízo, ele? Ainda saiu no prejuízo. Mas eu entrei lá e falei: que coisa linda. Era uma menina de cabelinho compridinho, assim, estudante da Universidade da Califórnia, e ela me ensinou a fazer zazen. Eu falei: é isso que eu quero. Isso dá sentido à minha vida. Aí fui mais algumas vezes lá, larguei tudo que eu fazia, larguei o marido, larguei a casa, larguei o emprego no banco. Para focar nisso. Para morar lá na comunidade. E, monja, uma dúvida agora que me passou. Muitas pessoas buscam a meditação, mas não são todas que atingem esse ponto central da meditação, de estar realmente relaxado, zen, aquele momento relax, vamos dizer assim. Que dica você dá e como chegar a esse ponto? Porque eu imagino que não é fácil, existem anos de estudos, técnicas, e não é fácil você realmente chegar nesse ponto e falar: agora eu consigo estar centrado realmente em um ponto principal. É que a gente às vezes tem uma ideia do que é meditação. E as pessoas falam: ah, monja, a minha mente ela não para. Eu falei: que bom, você está meditando. Você percebeu que a mente é incessante. E como diz o Dalai Lama, é incessante e luminosa, ela não para mesmo. Então isso já, observar a si, observar o movimento da mente, é uma coisa muito importante. Porque você começa a perceber que entre um pensamento e outro, há pausas, como na fala. Não, quando a gente fala, se a gente fosse escrever, tem vírgula, tem ponto e vírgula, exato, tem ponto. Tem um espaço. Tem também. Parágrafo, exato. E é perceber isso, que tem pensar e não pensar. E tudo isso somos nós. E não somos anjinhos bonitinhos, não. Também podemos ser muito cruéis e malvadinhos. Podemos ter pensamentos muito esdrúxulos. Mas existe alguma, desculpa te cortar, um momento que tem esse relaxamento total da mente ou não existe isso, nem no momento da meditação? Claro que existe. É o que eu falo, tem espaços, tem pausas. E às vezes vão se tornando maiores. Então, em vez de você prestar tanta atenção, por exemplo, aqui tem a ver um ruído que aparece lá atrás. Em vez de eu ficar prestando atenção no ruído, eu falo: o ruído passou. Agora tem um grande silêncio. Esta sala é muito silenciosa nesse momento. Exatamente. Eu vou dar mais atenção ao silêncio. Existe mais espaço entre nós aqui e o teto. Aqui é um teatro, então é imenso, a altura é muito grande. Eu posso só prestar atenção em você, mas eu percebo que entre eu e você existem espaços. Não só o espaço da caneca, da flor, mas existe outro, e existe um espaço muito grande. Isso é a nossa mente. Nós começamos a perceber também o silêncio e os espaços vazios, e eles são a nossa mente, como também são as pessoas, o diálogo, a fala e os pensamentos. Então, ter uma visão mais integral da mente humana e de nós. Isso é meditar. Não é só silenciar, porque o silêncio está aqui. Mas enquanto eu estou falando, ele não está. Na hora que eu paro, eu ouço. A minha superiora escreveu um texto muito bonito, que ela foi fazer um retiro num mosteiro lá, muito grande lá no Japão, muito importante. E ela disse que enquanto ela estava caminhando, ela não ouvia o som do riacho no vale. Mas quando ela sentava em meditação,
como aquele som parecia forte e próximo. Caramba, E é isso. é profundo. E a senhora foi, inclusive, num mosteiro no Japão, estudar algumas técnicas. Qual foi o momento de maior dificuldade, talvez, que você teve que ultrapassar, quebrar essa barreira para realmente se estabilizar hoje como a monja mais amada no Brasil? O difícil no treinamento monástico são relações humanas. Eu acho Tocar que não só lá, né, na em vida, qualquer realmente no dia a coisa. dia. É isso aí. E de repente lá você fica concentrado. É que nem fosse uma panela de pressão. Sim. Você põe um grupo de mulheres, o nosso mosteiro era feminino, ficavam 6 monjas por cada aposento durante 3 meses intensivos. Acordamos na mesma hora, dormimos juntas, tomamos banho juntas, vamos ao banheiro juntas. Todas as atividades em conjunto com essas 6 que fazem parte de outros grupos, de mais outros 5 grupos. Uhum. Então eram cerca de 30 monjas no mesmo mosteiro, com os mesmos horários, mesmas atividades e seres humanos diferentes. Naquela época tinha só uma norte-americana que já estava se formando e eu fui a segunda estrangeira que estava morando lá nessa época. Não falava japonês, então tinha uma dificuldade de relações humanas. E crítica, a gente tem expectativa dos outros. A gente imagina no mosteiro todas as santinhas estão lá praticando com tanta devoção e algumas nunca tinham feito meditação na vida. As razões que as levaram para o mosteiro eram múltiplas e eu não entendi o que elas falavam, eu não sabia. Então você começa a querer ler a pessoa por vê-la, não pelo que ela está falando, porque a palavra não fazia sentido. Então eu aprendi outras formas de tentar entender o que estava acontecendo com o grupo. Então isso foi difícil, foi complicado. Às vezes me sentia muito sozinha, muito triste, mas aí eu subia para a biblioteca e começava a ler os livros em inglês, porque tudo era falado só em japonês. E aí isso me alimentava muito. E, monja, tem alguma técnica, voltando no assunto da meditação, para o pessoal de casa que está nos assistindo, fulano quer começar realmente a meditar, que técnica que ele pode usar para realmente colocar-se no centro? Podemos nos sentar da metade para frente da cadeira, com os pés em paralelo no chão. Então nós estamos primeiro em contato com a Mãe Terra. Sinta o alongamento da coluna vertebral. Nós estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia, e alongamos a coluna vertebral, dando mais espaços entre as vértebras. Os ombros para trás e para baixo. Abrimos o plexo solar, o diafragma. Então nós estamos mudando a nossa maneira de sentar, de estar no mundo. As mãos a gente coloca a mão direita embaixo, a esquerda em cima e os polegares se tocam bem de leve. Faz uma elipse e ela serve tanto para saber que nós estamos no mundo e o mundo está em nossas mãos, como um termômetro para mim. Se eu estiver muito tenso, ele fica duro. E se eu estiver muito relaxado, ele fica mole. Então nós temos que encontrar o nosso ponto de equilíbrio, que não é nem muito mole e nem muito rígido. E encontramos nosso eixo axial. O nosso corpo tem um eixo axial, que são 88 ossos, do tórax, pescoço e cabeça. Orelhas em linha com o ombro, nariz com o umbigo. Então nós começamos a entrar numa postura, que não é só uma pose, nem uma posição. É dentro e fora juntos. E aí nós vamos fazer uma respiração consciente. Inspiramos pelas narinas, a inspiração é passiva, você não puxa. Inspira. E agora vai soltar pela boca, bem devagar, abrindo a glote e fazendo um som. A expiração é ativa, o mais longo e suave que puder. Inspiramos. E ficamos quietinhos. E observamos como é que estamos respirando agora. E é nesse momento que há aquele espaço na mente, aquele momento realmente de relaxamento. Qualquer um pode vir a se tornar um monge? Sim. Ou é algo que algumas pessoas... Porque muitas vezes no mundo do futebol, os jogadores têm o famoso dom, talento, que nasce com eles. Para ser um monge, tem que ter, eu acredito que um talento maior. Mas... Talvez como de um jogador de futebol. Exatamente, tem que ter algo a mais, porque não dá para você, por exemplo, eu me inspiro, por exemplo, na monja Koen, quero me tornar como ela, mas não é tão fácil assim, né? São muitos anos, né? Mas ao mesmo tempo
tem que ter, como você fala, tem uma vocação, uma tendência para, que desde a infância eu tinha. Desde a infância eu refletia muito, eu questionava muito, eu lia muito a questões existenciais. Quem somos nós? Por que estamos fazendo aqui? Tem sentido essa existência? Não tem sentido? Então, essas questões existenciais, filosóficas, já estavam em mim desde muito cedo. E isso foi só um contínuo. Não é que, de repente, eu parei tudo, agora vou ser monja. Tinha um processo. É um trabalho É um processo diário. de vida. É um processo de vida. E, monja, algo que me remeteu a uma pergunta agora. Eu vi diversas entrevistas suas e Freud fala muito sobre o ego, né? Eu vou pegar até na minha colinha aqui, eu anotei algo e eu queria te perguntar, o ego é mais triste que você? É sempre... talvez seja o egoísmo também, a gente pode chamar assim. É sempre o eu sou mais triste, eu sou mais feliz, ou eu sou mais sozinho. O que você tem para falar sobre isso? Em japonês a gente fala wagamama. Wagamama quer dizer põe o eu em primeiro lugar. Eu sou melhor, eu sou pior, eu sou triste, eu sou alegre, eu sou infeliz. Meu, mimimi, né? É sempre eu, né? Sempre eu. Exato. Eu sou o centro do universo. E de repente você percebe que você não é o centro do universo. O que o Zen faz com você é isso. É trabalhar, por exemplo, esse pensamento crítico de, por exemplo, nossa, só acontece comigo. Nossa, eu por exemplo, fiz uma prova na faculdade. Nossa, eu tirei 0. Sempre eu que tiro 0. Então esse momento Zen vai tirar esse ego, peso de esse cima. peso. Você reconhece que o ego é necessário. A nossa sobrevivência depende da ideia de que eu sou um ser humano, estou separado do meu pai, da minha mãe, do meu colega. Eu tenho uma identidade, mas essa minha identidade não é fixa nem permanente. E aí uma frase de Buda que eu gosto muito é: nada neste mundo tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Porque nós estamos em interdependência a tudo que existe. Nós só existimos porque as outras formas de vida existem, porque os outros planetas existem, porque os outros bichinhos existem. Nós só existimos aqui porque existe um chão, uma cadeira, uma flor, uma água. É toda uma conexão. Tudo interconectado. Exatamente. E, monja, você tem um livro chamado O Sofrimento Opcional. Sim. Dentre os seus vários livros, esse daí foi o que mais me chamou a atenção, porque fala-se e trata-se de um assunto que está muito interligado, inclusive na juventude nos dias atuais, que é a depressão. Então a gente vê pessoas, né, a juventude, muito conectadas, eles não querem mais... Inclusive eu estudei isso na faculdade, a geração está tão conectada que elas não ligam mais para a natureza, né? É sempre... Pessoas com problemas de visão, com miopia, por conta de estar realmente muito focado no celular, nessa vida tecnológica. Como é que a gente tira essa juventude e leva talvez mais para esse mundo zen, conecta eles mais com a natureza, com realmente o espaço-tempo que a gente vive e tira as crianças, a molecada disso daqui? Eu acho que não é tirar. Como é que a gente entra nisso aqui com a natureza? Saiba dosar também, né? Saber dosar. Como é que a gente pode apreciar a natureza, quer seja até através do celular? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava no carro e um ipê amarelo, uma florzinha de ipê amarelo caiu no vidro do carro. Eu falei, mas está tão bonito. E eu comecei a filmar esse vidro do carro com esse ipê e fazer de forma que parecesse que estivesse no céu. Então foi muito divertido você apreciar uma pétala de flor, uma florzinha de um ipê amarelo que está no vidro da fronteira do seu carro e que você pode pôr isso e compartilhar com outras pessoas, porque vai lembrá-los de observar. Quando nós vemos essas várias pétalas, várias flores que existem neste ramo, a gente às vezes só vê o conjunto. E de repente você pode usar o celular e você pode focar num pedacinho e ver que lá dentro tem uma cor diferente, tem verde, tem cor de rosa, e apreciar a beleza da natureza. E o individual, né? Porque talvez a gente vê o conjunto completo aqui e não vê, nossa, mas que bonitinho essa. E precisou do sol, precisou da água, precisou da terra, precisou de pessoas que cultivassem. Em cada pétala de flor dessa orquídea, existem todas as formas de vida do planeta. E a gente esquece disso. E é uma palavra nova que podia estar no seu interser. E às vezes você está andando na rua e você vê uma folha verde numa árvore. E cai uma gota de chuva e bate um raio de sol, é mais brilhante do que uma esmeralda. É lindo. É lindo. E a gente não perder essa capacidade de apreciação,
de apreciar a vida natural que está nas cidades também. Não é só no campo, não é na floresta. Onde nós estamos tem vida natural. E monja, você também fala sobre as nobres verdades no seu livro. Para quem está nos assistindo, o que são realmente as nobres verdades? Que é um conceito, mas talvez de quem é monge, de quem lê o seu livro, e muita gente talvez ainda não conheça sobre esse conceito. O Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico, que viveu há 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Jesus, ele dizia que há 4 verdades nobres, 4 verdades principais. Uma, a insatisfação existe. Nós todos sabemos disso, né? Alguns chamam de sofrimento, mas na verdade é a insatisfação. Não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, não estou com a pessoa que eu gostaria de estar, enfim, insatisfação existe. Existem causas para a nossa insatisfação. Nascimento, velhice, doença, morte, pode ser causas de insatisfação. Tristezas, pessoas que morrem, pessoas que nascem, pessoas que brigam conosco, que fazem traições, tudo isso são causas de insatisfação. Agora, existe um estado chamado de nirvana, que é um estado de plenitude, de paz e tranquilidade. A palavra nirvana significa extinguir, como se tivesse uma vela acesa e vem um vento e a vela apaga. Mas desculpa te cortar mais uma vez, mas o estado de nirvana, todos nós conseguimos atingir e acessar isso em algum período da nossa vida? Sim, acessamos em vários momentos da vida. E às vezes a gente nem percebe. Antigamente falava assim, deu branco. Você estava fazendo uma coisa, deu branco. É mais ou menos isso. É um estado em que você passa muito rápido por ele, mas você se lembra disso. E esse estado de nirvana é isso, cessam as oscilações da mente. Gosto, não gosto, tá bom, tá ruim. É como é. Um dos epítetos de Buda é isso, aquele que vem e que vai do assim como é. As coisas são como elas são. E você está lá presente para isso. E aí tem um caminho que vai falar, que é a 4ª nova verdade, que é um caminho de prática, que ele é o próprio nirvana. Percorrer até chegar realmente nesse caminho. Mas o caminho é em si, são 8 aspectos de uma coisa só. Quando você tem memória correta, lembrar-se qual é a verdade do universo, não é lembrar o que eu fiz ontem de manhã. Isso é um aspecto. Todo um contexto geral. Exato. Pensamento correto, a forma de eu pensar é correta, o ponto de vista que eu tenho, o ponto de vista adequado para essa circunstância, a minha fala é correta, o meu meio de vida é correto, estou abusando de alguém de alguma forma ou não. Se você tem essas coisas que a gente chama correto, adequado, funcionando, a meditação é correta, o esforço que eu faço é correto, porque às vezes a pessoa está se esforçando muito, ela quer ir para o sul, mas põe o carro virado para o norte. Por mais esforço, vai demorar muito para chegar lá. Vai demorar né? muito mais. Então, tudo isso são 8 aspectos que dão o caminho correto para você acessar esse estado de nirvana. E, monja, eu queria saber um pouco mais dos seus livros. Quais são, enfim, o que fala um pouquinho dos seus livros? O que você quer transmitir para quem compra os seus livros? E, por exemplo, a gente está aqui hoje no Espaço Multi do Shopping de São Caetano. O que você fala numa palestra sua? O que você quer passar e transmitir e quer se conectar com quem vem te assistir? Eu quero que a multidão do público acorde, desperta, gente. Essa vida é maravilhosa. Vive com plenitude, seja excelente no que você fizer. Para com tantas mimimi, me mostra. Não deixa o ego tomar conta de você. Ele é seu parceiro, é como o IA. A inteligência artificial está aqui para ser nosso apoio, ferramenta. Não para nos substituir. Não é a dona do pedaço. Exatamente. Então, como é que o nosso ego também ele não é dono do pedaço? Ele nos faz perceber se está com fome, com sede, com sono, mas ele não manda em você. E você usa sua identidade individual para o bem do coletivo. Sair da primeira pessoa do singular, entrar na primeira pessoa do plural, nós. Nós estamos juntos, nós estamos construindo um mundo cada vez melhor. E eu acredito muito nas próximas gerações, na sua e nas seguintes a você, que vão fazer as grandes transformações da humanidade, porque vão perceber que a nossa subsistência como ser humano, o nosso DNA, só sobreviverá se nós percebermos que saindo do eu individual e nos colocando a serviço do eu coletivo, vamos ter um mundo excelente para todos nós. Menos guerras, menos violência, menos fome, mais compartilhamento, mais estarmos juntos, melhores companheiros, melhores amigos, melhores sócios. E, monja, nos dias atuais parece que a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Numa frase um pouco mais
comum e cotidiana do nosso dia a dia. O que você acha que está faltando? Porque a gente vê guerra na Rússia... Cortar o queijo. Exatamente, né? A gente está com a faca e com o queijo, com a goiabada. Mas Isso. por que está acontecendo isso? Você tem alguma Não. visão e algum parâmetro? Aí você falou do ego, etc. e tal. Então, nós ainda estamos muito presos a ideias individuais, como se algum país estivesse separado do outro. Como se pudesse alguma coisa nesse planetinha pequenininho, que fica em volta de uma estrela de quinta grandeza, alguém está separado de alguém. Tudo o que acontece nos afeta. Então, quando nós percebemos isso, por isso que eu digo, essas gerações que estão chegando agora, que vão ter essa visão mais ampla, de perceber que somos um só corpo, uma só vida. E se nós não cuidarmos juntos, ou ganhamos juntos ou perdemos todos. Não tem o meu time vai ganhar e ser melhor que o seu. A gente cria times de futebol pela diversão, mas se eu vou lá querer ferir o outro, machucar o outro, eu já perdi. Mas É muito eu, né? É o singular que você havia falado. Isso. Mas se nós vamos fazer um grande espetáculo e eu vou driblar essa bola com grande arte, vai ser um prazer para todos. Não de machucar e de ferir o outro, mas de poder driblar. E é isso que a gente pode fazer em políticas públicas, é isso que a gente pode fazer em políticas internacionais. Não é que eu vou acabar com você, mas como é que juntos nós criamos causas e condições para que o maior número de seres tenha condições de vida plena. Quando isto se estabelece como um princípio básico, a harmonia. Então, eu não vou destruir florestas, não vou colocar mercúrio nos rios. Muitas vezes as pessoas pensam só no capitalismo, né? Que a gente ganha dinheiro. É claro, a gente vive num mundo capitalista, Sim. Dinheiro é importante, claro, mas não a partir do momento que a gente está ultrapassando o limite do outro, né? Prejudicando os outros. Exatamente. Prejudicando a vida da Terra, que é a minha vida, que é o meu corpo. O meu corpo não é só este, ele depende das outras formas de vida. E se eu não percebo isso, eu estou me mutilando, me ferindo. Então, o despertar da consciência, eu acho que isso que está acontecendo agora com a humanidade, esse despertar, que no budismo a gente vai falar, tem a mente Buda, a mente desperta, é isso que faz a diferença. Eu me percebo interconectado com tudo e todos e por isso cuido. Cuido com respeito e dignidade da minha vida, do meu corpo e de tudo que torna possível a minha vida. Senão nós desapareceremos, como várias espécies, até grandes dinossauros desapareceram. Exatamente, que é possível, né? Já aconteceu uma vez, pode vir a acontecer outra vez. Então vamos cuidar, porque é gostoso morar aqui. É uma delícia. É uma delícia ser ser humano e tem coisas lindas acontecendo, pessoas como você. Obrigado, Monja. E Monja, eu queria saber, para todos que estão nos assistindo, tem alguma dica de leitura de algum livro seu? Porque você tem vários livros, mas qual que você fala, essa leitura é primordial para quem está nos assistindo, para o jovem, para o pai, para a mãe, para a vovó, para o vovô, para a família, ou até mesmo uma leitura em grupo, né? Que agora os grupos de leituras estão voltando com tudo, né, à tona, bom. E eu acho isso muito bom porque a gente sai um pouquinho mais do singular, né, do celular, vamos só focar no celular, na tecnologia, na IA, e agora estamos tentando voltar um pouquinho mais para a leitura, mais para focado na educação. Para o encontro. Exatamente, exatamente. E ler juntos é tão gostoso, é uma né? delícia. Tem um dos últimos livros que eu escrevi que chama Em Cada Instante, Nascemos e Morremos Milhões de Vezes. É uma frase de Buda, que é bem interessante. Em cada instante. Ele diz assim, só um Buda sabe o que é um instante. Não tinha relógio, não tinha nada disso, né? Esse é o tempo que um homem jovem estala os dedos. Agora. Que é rapidez. Agora. Está presente no agora. Então, eu acho que isso é interessante. Mas tem muitos, e cada um deles trata... Eu não planejo muitos livros que eu vou ler. Geralmente, as editoras me dão um título e diz, fale sobre isso. E aquilo vai crescendo em mim, eu vou procurando elementos, vou lendo e vou organizando, até que, de repente, um dia eu sento e começo a escrever. E quando eu escrevo, eu me surpreendo, porque eu nem sabia que essas coisas estavam todas em mim. Então, é muito divertido para mim escrever, é uma coisa muito prazerosa. Então, cada um dos livros que eu escrevi são momentos muito específicos dessa escrita e tem outros que estão saindo por aí. Eu fiz um com o Marcelo Gleiser também, que está falando sobre... O Marcelo Gleiser é um físico brasileiro que mora nos Estados Unidos e que ele fala muito isso, e o que eu acho bem importante, que o nosso DNA é uma reciclagem de todo o DNA da humanidade e que nós somos todos aparentados. Que lindo, né, Monja? Monja, outra dúvida que me surgiu.
No budismo, existe aquele negócio chamado patente? Talvez eu possa usar essa palavra de patente, porque, por exemplo, eu vi a sua roupa. Eu queria saber o que você representa essa É uma roupa. patente. É uma patente? Porque eu olhei, eu pensei, será que cada monge ou, enfim, cada pessoa que frequenta o budismo tem a sua patente? A gente tem ordens religiosas dentro do budismo, são várias, como dentro do cristianismo, tem várias tradições, né? Católicos, protestantes, evangélicos, etc. Dentro do budismo também tem várias ordens. Temos um personagem inicial que é Shakyamuni Buda, como tem Jesus de Nazaré para os católicos, para os cristãos, e esses personagens eles vão criar ordens, os seus discípulos vão criar. Então, eu pertenço a uma ordem religiosa que chama Sotoshu, que é o budismo japonês, e a maneira que um monge ou uma monja japonesa é mais ou menos esta. Tem um kimono embaixo, que é uma coisa comum, né? Sim. Depois, em cima, tem este hábito preto, que tem um nome específico, um nome japonês, e aqui tem um manto que significa que é discípulo de Buda. Então, isso aqui é comum para as ordens budistas. Muda um pouco o quê? As cores, o tipo de material que é feito e as circunstâncias em que você vai usar. Para as grandes liturgias religiosas, as mangas são longas, quase até a barra, e tem muito mais, a saia, vamos dizer, essa parte aqui tem muito mais pregas. Então, são uniformes, hábitos monásticos. E a gente tem uma frase, também um livro que eu escrevi que chama Verdade, com uma interrogação. O hábito faz o monge ou o hábito não faz o monge? É a roupa que me faz monja ou o hábito da prática meditativa, da oração, tornar um monge. de se tornar, e é se tornar a cada dia. Eu falo, casamentos também são assim. Cada dia você decide continuar com essa pessoa. É uma escolha, né? Diária. Diária. E de instante a instante. Porque você pode mudar a qualquer momento, mas você continua porque você achou que tem uma coisa preciosa. Eu achei que a prática meditativa e os ensinamentos de Buda, para mim, no momento que eu encontrei, foram tão preciosos que eu me propus a ser uma divulgadora para que outras pessoas também possam acessar. Que legal. E, monja, eu queria saber de você. Tem novidade por aí? Quais tem futuros livros, palestras que você pretende dar? Porque, por exemplo, hoje você está fazendo uma palestra aqui no Shopping de São Caetano, se conectar um pouquinho com o público, mas futuramente, quais são os planos da Monja Coen? Tem muitos planos, tem livros que estão saindo, sim. Tem um que se chama, como é mesmo? Monja Coen, de Janeiro a Janeiro, que compilaram vários textos que eu escrevia para um jornal no Rio Grande do Sul. Nossa, tem muita coisa boa vindo aí, tem muitas palestras que vou estar fazendo também pelo Brasil todo, no interior e cidades principais do Brasil. Estou viajando. Estive no Polo Norte, Que legal. no Ártico, foi uma viagem de navio. Como é que é lá? É frio, bonito, verde, azul, com placas de gelo. É verão agora. Ursos a gente vê a muita distância de binóculo. Que legal. Nessa época do ano eles estão off-white. No inverno eles ficam completamente brancos. E agora que é verão eles ficam mais amarelinhos. A cor da assim. moda, né? Off-white. Agora é a cor da moda. Isso é. Muito lindo. Eles gostam de comer focas. As focas ficam nas placas de gelo, elas são gordinhas, eles precisam de gordura. Mas quando vê um urso, elas todas mergulham, mas ele sempre tem umas patas. Cada pata é desse tamanho, são 3 mãos nossas, é o tamanho da pata de um urso. Caramba, é grande. Tem 3 metros de altura, mais de 700 quilos. Não chegue perto de um urso, ninguém chega perto. Uma patada deles é o fim da vida humana. Eles são muito fortes, muito grandes. São o topo da cadeia alimentar e são solitários. Não tem urso em bandos de ursos. O urso vive sozinho e passa o tempo todo procurando alimentos. E quando tem o momento do acasalamento, ele acasala com uma fêmea, a fêmea vai embora, prenha, ela fica 2 anos cuidando do bebê, o bebê está adulto, cada um para um lado. Aí, cada um por si. Não tem família, sabe essa história assim? Que diferente. Agora, aí que falam que os muito poderosos são sozinhos, mas que nós que somos mais frágeis, humanos, precisamos uns dos outros. Se conectar, realmente ter uma família. Isso. Por exemplo, as focas vivem em grupos, porque é a maneira delas sobreviverem. Pássaros vivem em bandos, porque eles precisam se proteger mutuamente, mas ursos polares, sozinhos. São os fortões. E eles não hibernam. Eles dormem durante alguns dias, mas é diferente dos outros ursos. E lembrar que no Polo Norte não tem pinguim. Pinguim só tem no Polo Sul. Eu pensava que tinha também, viu? Aqueles pinguinzinhos fofinhos todos andando. Não tem nada, é só no Polo Sul. E outra coisa, a aurora boreal só acontece no inverno. No verão é dia, o tempo todo. À noite é dia. Caramba. Tem luz o tempo todo, tem sol o tempo todo. Quanto tempo você ficou lá?
Eu fiquei 10 dias nesse barco. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu estava modificada, porque você fica num barco. Eram 100 pessoas, mais ou menos, nesse barco. Eu fiz algumas palestras. Sim. O professor Pondé fez outra do Ritchie, a esposa dele, que é uma psicanalista, fez outras. Sim. E uma grande antropóloga estava junto e fez palestras também. Falamos sobre o tempo. O que é o tempo? Dentro da filosofia, dentro do budismo, dentro da psicanálise e também para essa antropóloga que ela também é oceanógrafa, e ela falava dos ursos polares e das focas e das formas de vida que vivem nessa reserva ambiental. E como que nós podemos, voltando desse encontro com esse local sagrado, modificar nossa maneira de viver para que haja menos plástico, menos lixo nos mares, porque chega nos polos, chega em toda parte. Nós estamos todos ligados, então como é que nós vamos cuidar? E o que eu notei de diferente lá é que mesmo os aviões que nós usávamos não tem mais nada de plástico, estão usando tudo de madeira. É bem diferente a gente perceber que algumas partes do mundo que estão mais preocupados com a preservação ambiental estão diminuindo o uso de plástico. Uhum. Mas o plástico pode ser usado também para reciclagem. Até casas são construídas, né? Sim. Mas a gente pode reciclar, mas não jogar nos oceanos. Sem pensar. É isso aí. E Monja, que honra, tá? Tendo a oportunidade de te entrevistar. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. E para a gente finalizar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa, sobre a vida, sobre o tempo e um recadinho de carinho para quem nos assiste. Havia um poeta brasileiro de São José dos Campos, inclusive, chamado Cassiano Ricardo, que é um dos poemas dele que eu gravei, que diz assim: cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. Aprecie sua vida. Nosso tempo de vida humano não é muito longo. Faça dele excelente. Seja o melhor que você pode a cada instante. Aprecie sua vida, reclame menos. Seja mais amoroso, mais acolhedor, mais parceiro de seus amigos e não tenha inimigos. Você pode ter adversários que te provocam a ser melhor, mas não há inimigos nesse mundo. Acorda, desperta, aprecie a sua vida. Uma salva de palmas para a Monja. Monja, que honra. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Queria te agradecer do fundo do meu coração e o cumprimento, né? Aquele. Sim. Adorei. E aí, pessoal de casa, gostaram do nosso episódio do programa do Gusta de hoje com a monja mais amada do Brasil, Monja Coen? Tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga de casa, ficou maravilhado com o episódio de hoje, com tanta cultura, com tanta educação e muito conteúdo de qualidade para você e para sua família. Mas antes de encerrarmos o programa do Gusta de hoje, eu tenho uma super dica para você aí dos nossos parceiros oficiais aqui do programa do Gusta. RB Blindagem, segurança lado a lado com você, com a sua família e com os seus entes queridos, sempre proteção e segurança em primeiro lugar. Colégio Objetivo Prime, o colégio referência e tradicional aqui na região do ABC, mais precisamente em São Bernardo do Campo. Eu sou suspeito para falar que eu fiz o meu colégio inteiro lá. A Lucomax ACM, alumínio de verdade para você, sua empresa, sua fachada ficar lindona daquele jeito, colorida, maravilhosa. Também temos o nosso parceiro oficial aqui, Ascens, defesa perimetral de ativos de alto valor. Então, se você tem seu condomínio, quer botar a defesa perimetral, ela tá lá para te ajudar 100% do tempo. E para finalizarmos, o melhor de todos, já falei do Colégio Objetivo Prime, RB Blindagens, Alucomax e Ascens. Finalizamos então com o Fera SBT aí com os parceiros oficiais aqui do programa do Gusta. Há mais de 8 anos, plantamos uma semente com um propósito muito claro: oferecer uma educação que transforma vidas. Desde então, cada sala, cada projeto e cada conquista refletem o nosso compromisso com a excelência, o acolhimento e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Aqui, acompanhamos de perto o crescimento de cada estudante, incentivando talentos, despertando paixões e preparando futuros, porque acreditamos que todo grande resultado começa com dedicação, cuidado e oportunidade. Colégio Prime,
onde da semente floresce um diamante. O Brasil mudou e quem invade patrimônios também. Hoje, quadrilhas estudam rotinas, buscam vulnerabilidades e esperam o momento certo para agir. O problema é que a maioria dos sistemas de segurança só percebe a invasão quando ela já começou, ou pior, quando já terminou. Em poucos minutos, o prejuízo pode ser milionário e recuperar patrimônio não devolve a sensação de segurança. É por isso que a Ascense desenvolveu uma tecnologia exclusiva e completamente diferente de tudo o que você já viu. Ela identifica o comportamento antes da invasão. Através de inteligência computacional, algoritmos inteligentes e sensoriamento óptico, nossa tecnologia interpreta padrões ao redor do perímetro em tempo real, inclusive os de alta complexidade. Passos, escalada, impactos, tentativas de corte, movimentos incompatíveis com a rotina daquele ambiente. Tudo isso é analisado em tempo real, antes que a ameaça consiga entrar. Entre em contato e fale com um de nossos especialistas. Ascense, a primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Mais uma vez, queria agradecer o carinho da sua audiência. Lembrando, estamos toda terça com episódios inéditos às 9h30 da noite aqui no canal ABC e reprisa em 2 dias, às quintas, às 8 horas da noite e aos domingos em 2 horários, à 1 e às 8. Te espero aqui sempre no canal ABC, junto do programa do Gusta. Valeu, galera! Fui!